A seleção brasileira de vôlei, seja feminina ou masculina, é muito respeitada lá fora no Mundial. Hoje eu vou trazer para você a história da seleção brasileira no vôlei. E essa é uma história completa da seleção brasileira feminina e masculina, de uma forma que você nunca viu e que você não vai encontrar por aí. O vôlei sempre foi um esporte que, infelizmente, teve quase nenhuma visibilidade no Brasil por muitos anos. Isso durou até meados dos anos 80, devido ao grande preconceito sobre o esporte que decorria justamente da ignorância sobre ele. Nessa época, existia o pensamento de que vôlei era esporte de meninas, e que se você fosse um menino, deveria seguir carreira e praticar futebol. Mas isso tudo mudaria quando ocorresse os Jogos Olímpicos em Los Angeles em 1984. Esse ano foi o ano em que o esporte saiu do anonimato. Apesar de não conquistar o primeiro lugar e sim o segundo, conseguiu despertar os olhares e a atenção dos brasileiros. No time tinha também o Bernard, jogador que criou o estilo de saque conhecido como Jornada nas Estrelas. Esse era um saque tão alto que fazia os adversários perderem a noção de como a bola cairia. Nesse momento, diversas pessoas, seja homem ou mulher, voltaram seus olhares e perceberam o quanto o vôlei é sim um esporte cativante e empolgante de acompanhar, o que gerou, posteriormente, mais valorização das seleções masculinas e femininas no vôlei. Marcelo Negrão se preparou para o saque quando já estava se aproximando no fim do terceiro set, lá em Barcelona. A divisão para ver quem levaria o ouro para casa era contra a Holanda. O Brasil se aproximava de um marco, uma conquista que abriria portas para toda uma modalidade. E aqueles jogadores sabiam muito bem disso. E foi ao fim da partida que pela primeira vez a seleção masculina de vôlei conquistou um lugar importante, ou melhor, o lugar mais desejado e mais respeitado naquelas Olimpíadas. O primeiro lugar. Era 9 de agosto de 1992, era dia dos pais, o dia que cada jogador pôde dar de presente para os seus uma medalha de ouro. A conquista da medalha de prata da seleção masculina de vôlei, 8 anos antes em Los Angeles, sem dúvida deu mais gás para a seleção masculina alcançar essa vitória. Se em 84 as pessoas já voltaram a atenção ao vôlei pelo fato de terem ocupado o segundo lugar na competição, em 92 foi uma loucura e o vôlei estourou por todo o país. Essa vitória não foi importante apenas dentro das quadras, mas sim para o esporte em si. Foi fundamental para o vôlei se popularizar ainda mais aqui no Brasil. Essa edição dos Jogos Olímpicos de 2004 aconteceu simplesmente na bela cidade de Atenas. Um pouco antes da primeira partida começar, André Nascimento pediu para estender a camisa de Henrique lá no vestiário como uma homenagem, e Bernardinho, que era o grande técnico da seleção da época, concordou. Essa atitude de estender a camisa de Henrique perdurou por todos os jogos e virou até uma espécie de amuleto da sorte para o time. Logo no primeiro jogo, o início em si foi um tanto quanto difícil, mas no mesmo momento a barreira foi superada. A seleção da Austrália levou o primeiro set, mas o Brasil melhorou e conseguiu recuperar a partida, aplicou 3-1 e saiu vencedor da partida. Depois de algumas bambeadas da seleção brasileira, já no intervalo do jogo, o Brasil chegou na final contra a Itália e disputava a medalha de ouro agora. Foi uma partida extremamente acalorada, dois times respeitados e um clima de amizade e rivalidade permeava a quadra naquele dia. Apesar disso, a caminho do vestiário, Naubert e Serginho se estranharam com o levantador italiano Valerio Vermiglio. Além de considerar alguns italianos snobs, a rivalidade entre as duas seleções era a maior do vôlei na época. Antes do confronto, a comissão técnica exibiu um vídeo gravado por familiares e amigos dos jogadores. O intuito era motivar e mostrar a importância de cada um do grupo, não somente como atletas, mas principalmente, é claro, como pessoas e cidadãos que eram. Pessoas para os seus amigos, para suas famílias, para os seus pais, para todos.
Giovanni, campeão olímpico em 92, junto de Maurício, pediu a palavra e ressaltou os esforços realizados por todo o grupo. Uma curiosidade interessante é que um dia antes do jogo contra a Holanda, Giba recebeu a notícia do nascimento da sua filha, Nicole. O interessante é que uma emissora de TV em Curitiba transmitiu as imagens de Cristina Piro, uma jogadora também de vôlei que era sua esposa naquela época e estava torcendo por ele e teria uma filha junto com ele. E sua filha, junto com a esposa no quarto de hospital, motivando e emocionando ainda mais o ponteiro brasileiro. Os rivais, Brasil e Itália, entraram na quadra sobre troca de olhares e sorrisos provocativos. O clima de tensão era claro naquele jogo. Durante a partida, Luigi, central, tentava desestabilizar os brasileiros, porém a equipe não se desconcentrou e, muito pelo contrário, passou por cima dos italianos no primeiro set. Cometendo muitos erros, a seleção verde e amarela viu o adversário empatar após perder a parcial seguinte. Acabou com a vitória brasileira com 3-2 em 2 horas e 10 de jogo. Giba foi novamente o principal pontuador com 26 pontos. E o Brasil mais uma vez levou o ouro sim para casa. Os brasileiros foram sim os campeões mais improváveis deste jogo. O líbero Serginho, aos 40 anos, mereceu destaque naquela edição. Ele esteve presente nas últimas 4 finais das Olimpíadas com o Brasil e conquistou o bicampeonato dos Jogos no Rio. No primeiro ouro, em 2004, lá em Atenas, ele era um garoto chegando à equipe com jogadores da geração que conquistou o primeiro ouro no vôlei. Agora, ele foi a voz e os olhos de Bernardinho dentro das quadras. Junto com o experiente treinador, ele conseguiu levar o time sem grandes estrelas a bater a melhor equipe da competição final. Nas palavras de Bernardinho, o Serginho me tranquilizava em vários momentos e passava para jogadores o que era preciso. Ele foi de uma maturidade impressionante nas Olimpíadas. Bernardinho, o comandante da equipe, também teve um desafio à parte, digamos assim. Ele teve que se reinventar como treinador, principalmente na forma como interagia com os atletas durante as partidas. Quem acompanhou Bernardinho em outros tempos era acostumado a ver ele histérico, desesperado, gritando e esperneando na beira da quadra nos jogos anteriores. Na beira da quadra. Já nos jogos daquela edição, as pessoas viram um técnico um pouco mais contido quando tinha que extravasar, virava para os auxiliares e até que poupava os que estavam na quadra. E não é que isso deu muito certo? A equipe brasileira rendeu acima do esperado. Bernardinho declarou também que havia dúvidas sobre essa geração, que ela estava batendo na trave nos campeonatos e que era a hora de fechar bem, que não foi um grande jogo tecnicamente naquelas partidas que ele estava se referindo, mas que o time se impôs contra uma equipe e dominou toda a Olimpíada. O treinador ainda teve a felicidade de, como pai, ver o seu filho, o levantador Bruninho, conquistar uma medalha de ouro olímpica, que é uma coisa meio que inédita, digamos assim, e até extraordinária. Bernardinho declarou com as seguintes palavras esse acontecimento: "Eu estou em dívida com a vida. É uma felicidade única ver meu filho chegar ao ápice da carreira. É um momento de êxtase e de muito orgulho como pai viver tudo isso." O jogo foi mais fácil do que se esperava. O Brasil tinha perdido para a Itália na primeira fase por 3-1, o que colocava a seleção italiana como uma das mais favoritas da edição. Um dos melhores jogadores do mundo, o ponteiro Zaitsev, era o homem a ser marcado na final. A seleção brasileira fez a lição de casa bem direitinho. O craque italiano foi muito bem marcado e ficou bem abaixo do que poderia fazer. Digamos que a seleção brasileira marcou com todo o peso e sabia de onde vinha o poder da equipe italiana. O mérito também fica para a torcida brasileira, que com seu barulho e agitação tiraram a concentração dos italianos, que erraram muito, principalmente nos saques. Wallace, principal pontuador do Brasil no jogo, se encarregou e chamou a responsabilidade de levar o time nas costas nos momentos mais difíceis. O Brasil venceu, foi campeão e, de novo, levou o ouro para casa. Nas palavras do jogador,
Nenhum time merecia mais, ninguém treinou e se dedicou tanto assim. Depois de batermos na trave tantas vezes, merecíamos fazer esse gol. Com jogadoras como simplesmente Paula Pequeno, Fábio, Jaqueline, Sheila, entre tantas outras, o Brasil mostrou em quadra que era um time destinado a fazer história no vôlei. Até aquele dado momento, os melhores resultados obtidos pela seleção feminina tinham sido as medalhas de bronze conquistadas lá em Atlanta em 96 e Sydney em 2000. Na primeira fase, a seleção brasileira ficou no grupo B, ao lado da Argélia, Cazaquistão, Itália, Sérvia e Rússia. Um grupo complicado, mas as meninas do Brasil não tomaram conhecimento das adversárias e venceram todas as partidas. As adversárias eram sim muito fortes, mas elas focaram nas próprias habilidades ao invés das habilidades das oponentes. Um detalhe muito interessante e legal é que todos os confrontos terminaram com 3-0, uma verdadeira aula da equipe comandada por Zé Roberto Guimarães. Já na fase seguinte, seria o momento do Brasil esquecer a reputação de ser um time que, entre aspas, fraquejava em momentos decisivos nos jogos e partir para cima. Nas quartas de final, o adversário foi Japão. Com mais uma atuação perfeita, as meninas brasileiras eliminaram as japonesas com uma nova vitória de 3-0. O Brasil ficou na frente com os Estados Unidos na final e começou no mesmo ritmo em que vinha disputando a competição e abriu com 1-0. No segundo set, teve o seu primeiro revés no torneio. As americanas empataram o jogo e foi para 1-1 parcial. Deixou o ambiente tenso, mas o Brasil reentrou no jogo e venceu o terceiro set com muita facilidade, 25-13. No quarto e decisivo, a seleção mais uma vez mostrou sim que era digna da vitória e que era superior e cravou 25-21, liquidando a partida e o torneio. As meninas enfim conquistavam o seu primeiro ouro nas Olimpíadas e de uma forma extremamente magnífica, perdendo apenas um set durante toda a competição. O início indicava um caminho doloroso, mas curto. Mal na primeira fase, a seleção feminina de vôlei por pouco não ficou pelo caminho antes mesmo das eliminatórias. Porém, tudo mudou na equipe comandada por José Roberto Guimarães. Depois de avançar em quarto lugar, o time trilhou o mata-mata, e esse mata-mata foi histórico até chegar na conquista do bicampeonato olímpico. As americanas eram favoritas e vinham com uma campanha perfeita: 7 jogos, 7 vitórias e apenas 2 sets perdidos. Depois de um primeiro set avassalador, destruidor, tudo parecia se encaminhar para o título olímpico dos Estados Unidos, mas a seleção brasileira virou e garantiu o bicampeonato, vencendo ainda com maior maestria e virando o jogo. E apesar de todo o favoritismo americano, o Brasil foi bicampeão no vôlei feminino, derrotou os Estados Unidos e levou a medalha de ouro para casa. Sim, o Brasil tem sim tradição no vôlei e é extremamente respeitado lá fora. Apesar de não ser um esporte mais popular, é sim um dos esportes mais lindos de se acompanhar. Por isso, se você gosta de vôlei, então fique aqui nesse canal que é inteiramente dedicado a fazer web documentários sobre vôlei. Se você gostou dessa ideia, então clique no botão de gostei para o algoritmo entender que o vídeo é de qualidade e alcançar mais pessoas da comunidade de vôlei. Se inscreva no canal para a gente atingir a marca de 1000 inscritos e para você não perder nenhum vídeo. Foi uma honra narrar esse vídeo para você e até a próxima.